Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro. Estamos dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso público, quando estamos falando da Lei 8.112 de 90, pessoal. É de suma importância que vocês estejam assistindo às nossas aulas e dando continuidade a esse estudo, porque senão não tem como a gente garantir nada do que vai sair daí. Mas se você continuar, fizer todo o nosso curso, com certeza nós vamos passar você. Correto, pessoal? Então vamos lá agora, voltando para a nossa aula da Lei 8.112 de 90. E nós vamos estar trabalhando com o que, pessoal, hoje? Hoje nós vamos estar trabalhando com a acumulação ilegal de cargos, pessoal. E lembrando, a acumulação ilegal de cargos, ela não vem diretamente da Lei 8.112. Ela é uma emanação da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal de 1988. E essa vedação, ela vem dela. E essa vedação, pessoal, lembrando que a Constituição Federal, ela veda a acumulação remunerada de cargos públicos. E ressalto para vocês, remunerada, sendo que ela é autorizada em 3 hipóteses, que nós vamos estar falando depois de demonstrar um instrumento jurídico da qual emana essa vedação, pessoal. Essa vedação vem do quê? Vem do artigo 37 e do seu inciso 16, que afirma: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, pessoal. E o que o inciso 11 vai falar para a gente? O inciso 11 vai mostrar para a gente as 3 hipóteses onde pode existir a acumulação de cargos remunerados na administração pública. E essas são 3 as hipóteses. Quando tiverem acumulação de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Então vamos explicar passo a passo, pessoal. Na A, nós vamos poder ter a acumulação de 2 cargos de professores. Eu posso ser professor de uma instituição federal e professor em outra instituição federal. Esses 2 cargos remunerados eu posso acumular, por conta do inciso 11. Nós vamos ter o segundo, a de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Então eu posso ser professor de uma universidade federal e posso exercer também o cargo de bibliotecário no Instituto Federal, por exemplo. Nós vamos ter um cargo de professor e nós vamos ter um outro cargo técnico científico. Também eu poderia ser analista sênior de bolsas de iniciação científica, qualquer coisa nesse sentido. E nós vamos ter o C, que é a de 2 cargos ou empregos privativos a profissionais de saúde. Só que aqui nós temos uma vênia, pessoal, e é importante ressaltar, que são profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então nós vamos observar profissões regulamentadas, médico, enfermeiro, são profissões que têm órgãos de classe. E dentro desses órgãos de classe tem que ter a regulamentação dessa profissão, correto? Então a gente tem de observar, e na questão, se ela vier tratando sobre esse assunto, ela vai ressaltar isso, se é um profissional da área médica, da área de saúde, que vai ter a profissão regulamentada. Lembrando, pessoal, aqui, nesse caso, podem ter a acumulação, sendo que esses empregos, eles devem ser privativos de profissionais de saúde. Ok? Então, o profissional de saúde ele não pode acumular com outro cargo que não seja específico para um profissional de saúde. Ok? Posteriormente, pessoal, nós vamos identificar algumas das emanações que vêm do cargo, da questão do exercimento do cargo ou função. E nós vamos estar falando aqui sobre o abandono. Só um minuto, pessoal. Nós vamos estar falando sobre o abandono de cargo. O abandono de cargo, isso são considerações finais que a gente vai estar falando dentro da lei do servidor público e alguns pontos que eu queria ressaltar. O abandono de cargo, pessoal, ele será caracterizado quando o servidor intencionalmente se ausentar do serviço por mais de 30 dias consecutivos. Neste caso, a indicação da materialidade do abandono, pessoal, da função, do cargo, será realizada pela enumeração precisa do período de ausência. Então, o abandono de cargo são 30 dias consecutivos, pessoal. E ele vai ser, como é que ele vai ser identificado? Como é que na hora do processo administrativo vai acontecer? Vai ser indicado, todas as faltas vão ser enumeradas de forma específica acerca do período onde ele teve a sua ausência. Correto? Posteriormente, pessoal, nós também temos o caso da inassiduidade habitual. Lembrando, aqui
nós vamos falar, ou ele vai se ausentar intencionalmente por 30 dias consecutivos. Aí configura abandono de cargo. Já na inassiduidade habitual, o que acontece? A configuração da penalidade, ela requer que o servidor falte ao serviço sem causa justificada por 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Aqui, pessoal, a gente vai observar a diferença. O abandono de cargo, ele acontece quando eu falto 30 dias consecutivos. Já a inassiduidade habitual, ela acontece quando eu falto, o período que a gente observou, 60 dias de forma intercalada. Então eu posso trabalhar hoje, faltar amanhã, trabalhar depois de amanhã e faltar no outro dia. Aí eu vou ter 30 dias que eu vou faltar, me ausentar injustificadamente num período de 12 meses, pessoal. E é importante a gente ressaltar que são 60 dias intercalados num período de 12 meses. Então eu vou ter 12 meses, aqui vou estar o período de 12 meses, se eu tiver 60 faltas não justificadas nesse período, eu vou estar recaindo em inassiduidade habitual, que pode vir gerar, como nós estudamos no artigo 132 da nossa Lei do Servidor Público Federal, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido após um procedimento, o procedimento administrativo, que nós vamos falar posteriormente. Ok, pessoal? E no caso, quando a gente fala da inassiduidade habitual, a materialidade do delito, vamos pôr assim, a materialidade da falta administrativa, deverá ser indicada pela exposição dos dias de falta ao qual o servidor não foi, com causa injustificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então nós vamos fazer o quê? Vai ser a mesma coisa do abandono. Aqui agora é a mesma coisa do abandono de emprego. Vai ser igual. Eu vou configurar a materialidade através do quê? Da exposição dos dias de falta dele. Então vai estar lá informando, vai estar junto do início do procedimento administrativo, ele vai estar junto lá dele, ó, todas as faltas enumeradas, os dias e os meses e todo o período que ele deixou de trabalhar, correto? Na apuração de ambos os casos, também será adotado o procedimento sumário, pessoal. O que é o procedimento sumário? O procedimento sumário é um procedimento mais rápido, é um procedimento célere. Como que a materialidade ela consegue ser afirmada através da prova documental, através do documento informando os dias de falta desse servidor público, o procedimento ele vai ser mais rápido. Então vai ser um rito chamado sumário. O rito sumário também serve para poder detectar pequenas infrações que nós vamos ter dentro da administração pública. O que é o procedimento? Como é que é o procedimento sumário? Nós vamos estar observando isso, pessoal. Só que primeiro tem algumas minúcias que a gente tem de observar. Que também é vedada pela Constituição Federal a acumulação de empregos e funções públicas. Proibição esta que abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, pessoal. Então nós vamos observar aqui, eu não posso ter emprego público e uma função pública. E a gente também vai observar que isso vai abranger, inclusive, a administração indireta, que vão estar no caso das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e, inclusive, suas subsidiárias. Todas elas, nós vamos ter essa vedação à acumulação de empregos e funções públicas. Isso vai estar onde para a gente? Artigo 37, inciso 17, que vai informar o quê? Que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. E aqui, pessoal, a gente tem de observar que são direta ou indiretamente controladas pelo poder público. Então, se eu tenho uma empresa a qual a Petrobras venha comprar suas ações, a grande maioria de suas ações, e ela vai ter um voto determinante dentro do conselho diretor dessa empresa, ali também é proibido a acumulação de cargos e funções públicas, correto? Posteriormente, pessoal, nós vamos notar que a proibição abrange a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas na administração pública, direta e indireta. Esse é um resumo, pessoal, isso é um resumão da proibição de acumular cargo, que vai ser o quê? Proibição abrange a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas na administração direta e indireta. Se você lembrar dessa frase aqui, você vai ter toda a questão da acumulação de cargos na sua cabeça, pessoal. Desta forma, uma vez verificada a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas,
a autoridade competente notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. Então, o que vai acontecer? Eu sou uma autoridade. Eu, por lei, quando eu fico sabendo de uma falta administrativa, eu tenho a obrigação de denunciá-la, de representá-la às autoridades competentes. O que acontece, pessoal? A chefia, então, desse servidor público vai notificá-lo e ele terá 10 dias de prazo improrrogável para optar entre um cargo ou entre o outro, dos cargos que ele acumulou, correto? Lembrando, o prazo é 10 dias de forma improrrogável. Nesses 10 dias ele tem de decidir qual a melhor opção para ele. Omitindo-se o servidor, ou seja, se ele não der a resposta, será adotado o procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: instauração, instrução sumária e julgamento. E essa é a principal diferença do processo disciplinar sumário do processo disciplinar administrativo propriamente dito, pessoal. São as fases. Aqui nós vamos ter 3 fases, que é a instauração do procedimento, a instrução sumária e o julgamento. Então, lembrando, pessoal, omitindo-se o servidor, ele não dando a sua opção dentro do prazo de 10 dias de forma improrrogável, o que acontece? Será adotado o procedimento sumário para apuração e regularização imediata. E lembrando, esse procedimento disciplinar, ele tem 3 fases: a instauração, instrução sumária e o julgamento, pessoal. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias contados à data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Então, pessoal, eu entro com o procedimento. Aí vai entrar a fase de instauração do processo administrativo. Como é que acontece essa fase de instauração? Cria-se uma comissão de 3 funcionários públicos, sendo 2 deles obrigatoriamente efetivos, que vão estar dando continuidade a esse procedimento. E como é que acontece o pós-instauração, a instauração do procedimento? Lembrando que o prazo para o processo disciplinar é de 30 dias do início da data da publicação do instrumento que dá início, é o instrumento que convoca os funcionários para poder fazer, o funcionário público para poder fazer a comissão, fazer parte da comissão. Esse ato, até o último ato, são 30 dias, sendo que pode ser prorrogável por mais 15 dias, somente se a situação exigir, se for um caso mais complexo ou qualquer coisa do tipo. Isso, pessoal, é só uma única prorrogação. Somente uma prorrogação de 15 dias pode acontecer. Ele não pode ir fazendo prorrogações, prorrogações e prorrogações. Lembrando, nós estamos trabalhando com a Lei 8.112 de 90, pessoal, e na qual a gente vai observar que, quando nós temos a acumulação ilegal de cargos, abandono de emprego, nós temos também inassiduidade habitual, nós vamos estar entrando dentro do procedimento administrativo sumário, pessoal. Lembra que o procedimento administrativo sumário, ele tem 3 fases. Ele tem a instauração, ele tem a instrução sumária e o julgamento. Sendo que, a partir do momento que é instaurado o primeiro ato, que é o ato de convocação dos funcionários da comissão do procedimento administrativo, que são 3 funcionários, sendo que 2 desses têm de ser o chamado funcionário de carreira, um funcionário efetivo, ele vai ter o prazo de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado por mais 15, sendo que nesses 30 dias tem que acontecer as 3 fases do processo. São quais? Instrução, aliás, julgamento, não, pessoal, desculpa. A primeira fase, a fase de instauração, a segunda fase, a de instrução sumária e a terceira fase de julgamento. Ela tem que acontecer nesses 30 dias. Se ela não vir a acontecer, pode ser prorrogado por mais 15 dias o procedimento, correto? Lembrando que essa prorrogação, ela é de quê? Uma única vez, ela só pode ser prorrogada uma única vez, pessoal. Esse é o início do processo administrativo. E na nossa próxima aula nós vamos estar trabalhando especificamente com o procedimento administrativo sumário, pessoal. Lembrando para vocês que o processo administrativo sumário, ele é adotado para o quê? Ele é adotado para as pequenas faltas, para a questão do abandono de emprego, para a inassiduidade habitual, para a acumulação de cargo. E lembrando também que na acumulação de cargo, antes da instauração do procedimento administrativo, é dada a faculdade ao servidor público de poder escolher qual das 2 opções ele quer ter para si, sendo que ele tem um prazo de 10 dias a partir do momento em que ele foi notificado pela sua chefia acerca da opção.
Lembrando, esses 10 dias são improrrogáveis. Não existe prorrogação dentro desse prazo, pessoal. Então a gente tem que ir trabalhando dentro do procedimento administrativo e nós vamos observando todas as fases. Por isso que eu estou calcando com vocês e afirmando para vocês o tempo todo. Nós vamos pegar o inicinho dela, que é o sumário, que é rápido, e depois nós vamos entrar de sola no procedimento administrativo disciplinar, pessoal. Essa é a nossa aula de Direito Administrativo no nosso site euqueropassar.com.br e eu espero vocês na nossa próxima aula acerca agora do processo administrativo sumário, pessoal. Um abraço, até a próxima aula.